E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E esse é o vídeo de número 2 da sequência, onde eu vou ensinar você a dimensionar fisicamente uma unidade de armazenamento de grãos dentro da sua fazenda. No último vídeo eu mostrei para vocês como pré-dimensionar o armazém e o volume da moega que recebe os grãos que chegam da lavoura, que é essa primeira parte aqui da nossa unidade armazenadora. Agora eu vou ensinar vocês nesse vídeo número 2 a como pré-dimensionar o tamanho dos silos armazenadores, que são esses silos maiores aqui, onde o seu grão da produção vai ficar guardado até a venda e a expedição. E hoje nós vamos falar das dimensões básicas que os silos armazenadores de grãos têm que ter na sua unidade. Primeiro nós falamos da moega, que é essa aqui que está dentro do barracão, e agora nós vamos falar desses grandes silos aqui, que é onde vai ficar a sua produção durante todo o período de armazenagem até a produção sair embora da fazenda. Nesse vídeo especificamente nós vamos tratar a respeito apenas de silos armazenadores de fundo chato, que são os silos mais comuns de se achar por aí no mercado. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o silo armazenador, ele é uma figura cilíndrica composta por diversos anéis metálicos que estão dispostos horizontalmente. Eu posso imaginar o silo como sendo algo exatamente como essa caneca aqui. É uma figura cilíndrica que vai guardar o produto aqui dentro. A diferença dessa caneca aqui para um silo armazenador é que essa caneca ela é composta de cima a baixo de um material só, um material único homogêneo. O silo é composto de diversas chapas dispostas horizontalmente, que fazem toda a circunferência do silo. Elas são colocadas uma após a outra e depois fixadas com montantes para poder segurar a força que o grão imprime nas paredes. Então, se eu fizer um corte esquemático em desenho de um silo armazenador, ele vai ser essa figura aqui. Então, eu tenho aqui o fundo do silo, que é o fundo chato. Geralmente eu tenho uma base de concreto. Aqui eu tenho as bicas de descarga de grãos e um túnel embaixo com uma correia transportadora que vai levar o grão embora quando eu descarregar. Então eu abro essas bicas aqui, elas têm um registro geralmente, descarrega nessa fita aqui, nessa correia transportadora, e ela vai levar embora. Esse silo, ele é composto de chapas horizontais com um tamanho aproximado de 90 centímetros de altura cada uma. E na parte de cima ele tem uma inclinação no telhado, não só para escorrer a chuva, mas quando a gente joga o grão aqui dentro, a soja e o milho, por exemplo, eles formam um talude, eles formam uma inclinação quando esse grão aqui é carregado por uma bica central, que é o mais comum. Então, esse talude aqui, ele forma um ângulo de aproximadamente 27 graus. E aqui, com esse formato de telhado do silo, a gente consegue comportar essa forma natural que o grão toma quando ele está armazenado. E aqui por cima eu consigo ver uma correia transportadora de carga do silo. Ou seja, algum elevador vai jogar o grão nessa correia transportadora, ela vai carregar e aí eu vou ter um equipamento aqui que vai fazer a transferência dessa correia transportadora, do grão que está nessa correia transportadora, para dentro do meu silo e gradativamente vai encher esses anéis aqui, sempre com esse formato inclinado, até chegar no topo aqui, aonde o grão vai estar imprimindo a força aqui para fora, no meu último anel de cima. Tudo bem, Antônio, mas o que eu estou interessado em saber é qual que é o espaço que esse silo vai ocupar dentro da minha fazenda. Calma lá. O que eu preciso que você entenda é que tem como aumentar ou diminuir a capacidade de armazenagem de grãos do meu silo, aumentando a área da base, ou seja, aumentando o diâmetro desse silo, ou aumentando ou diminuindo o número de anéis que esse silo vai ter. Ou seja, se eu tenho um diâmetro aqui de 20 metros, por exemplo, quanto mais anéis eu colocar para cima, mais grão eu vou conseguir armazenar.
E ao mesmo tempo, se eu aumentar esse anel de 20 para 30 metros com a mesma quantidade de chapas aqui, com a mesma altura, eu também vou conseguir aumentar o volume de armazenagem. Existem limites aqui impostos pelas próprias leis da física. Não tem como eu fazer um silo alto demais com muitos anéis para não perder estabilidade. Também não tem como eu fazer ele largo demais de maneira que fique impossível de posicionar, de alocar ele dentro da minha unidade produtiva. Então, os diversos fabricantes de silos aí do mercado já têm vários cálculos prontos e vários modelos de silo com combinações que deem certo. Então, eu posso ter silos de diferentes diâmetros, eu tenho uma gama muito grande de diâmetros de silo disponíveis comercialmente. E aí, cada diâmetro de silo vai variar de uma quantia X até uma quantia Y de grãos, dependendo da quantidade de chapas que eu for colocando. Aí, quando eu chego no limite, no teto que aquele silo pode ter de chapas de altura, aí eu aumento a largura desse silo e aí eu tenho de novo dois limites aí para poder trabalhar a capacidade. Vou citar para vocês aqui rapidamente só alguns exemplos de silos de diâmetros que eu tenho hoje comercialmente no mercado e as capacidades que ele suporta. Silo de 11 metros de diâmetro, que vai variar de 9.800 a 20.600 sacas. Eu tenho silos, vamos pular um pouquinho aqui para os maiores, silos com 18 metros e 33 de diâmetro, que vão variar entre 29 e 71 mil sacas. Eu tenho silos de 22 metros de diâmetro, que vão variar entre 52 e 105 mil sacas. E eu tenho silos, por exemplo, de 33 metros de diâmetro, que daí já vão variar de 127 mil a 250 mil sacas de soja armazenadas no total. Então aí vocês já conseguiram entender que eu vou subir os meus anéis aqui até um certo ponto, e aí eu cheguei no limite, eu vou aumentar o diâmetro, a área da base desse silo aqui, e aí eu vou aumentar automaticamente o volume de grãos. E se eu quiser mais ainda, aí eu posso crescer os anéis até chegar no que é comercialmente viável de ser aplicado. Bom, então vamos imaginar aqui que na minha unidade eu quero ter silos armazenadores com a capacidade de 100 mil sacas. E aí eu vou lá no catálogo de fornecedores de silo e fabricantes de silos e vejo lá o diâmetro do silo que vai comportar essa quantidade que eu estou querendo. Nesse caso aqui, eu escolhi um silo de 22 metros de diâmetro que vai me dar a capacidade de 52 mil a 105 mil sacas, com capacidade total de armazenagem. Ou seja, as 100 mil sacas que eu estou querendo está aqui no meio. Então eu posso tranquilamente colocar esse silo de 22 metros de diâmetro no meu projeto, que quando eu viabilizar, quando eu for oficializar isso daí com o layout de um fabricante, vai ficar muito parecido com isso que já está estipulado. E aí tem uma outra coisa, que é a medida entre os silos. Eu gosto de deixar pelo menos 2 metros entre um silo e outro, porque quando a gente tira desse nosso projeto aqui, que é uma análise primária, é um pré-dimensionamento, e passa para o layout oficial de um fabricante de silo, alguma coisinha pode variar na base que é da construção civil ou em algum tipo de equipamento. Às vezes o silo de fabricantes diferentes ainda às vezes varia em 1 metro ou em alguns centímetros, pode ser um silo de 22,45, 22,40, 22,30, 21,90. Então a gente sempre tem que deixar uma folguinha aí para o nosso pré-dimensionamento. Mais uma etapa vencida, pessoal. Agora vocês já estão cada vez mais experts no pré-dimensionamento de unidades armazenadoras de grão. E nos acompanhem para os próximos vídeos, onde nós vamos calcular o pré-dimensionamento do tamanho dos secadores, fornalhas, unidade de expedição de grãos, pré-limpeza, e também ao final nós vamos entender qual que é o distanciamento que a minha unidade armazenadora de grãos tem que ter de outras edificações dentro da minha fazenda, bem como os espaços que eu tenho que ter para manobra dos caminhões que vão operar nessa unidade. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixe o seu like aí, compartilhe com os amigos e siga nossas redes sociais, @Cortes Engenharia Agro. A sua inscrição no nosso canal e a sua curtida é muito importante para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo tenha relevância e possa levar isso para mais pessoas que estejam interessadas. Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. Forte abraço!